Olá, meu nome é Rafael Storniolo e sob a orientação do professor Dr. Marcelo Augusto Faraco de Medeiros, eu desenvolvi o trabalho Comparação do efeito de rugosidades na transição da camada limite, o qual eu vou tentar falar brevemente aqui. Fazendo uma breve introdução, efeitos viscosos existem no escoamento e essas forças viscosas fazem um gradiente de velocidade que a gente chama de camada limite. Na camada limite, há instabilidades que podem levar para a transição para a turbulência. A faixa de frequências instáveis, que estão mostradas aqui na região interna do diagrama de Orr-Sommerfeld, a gente chama de ondas Thomann-Stieltjes. E essa faixa de frequências são um mecanismo natural de transição para turbulência. Quando há o contorno do crescimento das ondas TS, a gente chama de transição bypass. Rugosidades elas podem existir em superfícies aerodinâmicas, sendo elas degraus, ressaltos, cavidades, etc. Isso pode ser observado, como ilustrado aqui do lado, no extradorso da asa do avião C-390 da Embraer. Os experimentos foram realizados no túnel de Ventulante, que ele está presente no Departamento de Engenharia Aeronáutica da ESC-USP. O túnel ele apresenta uma baixa intensidade de turbulência e uma boa bidimensionalidade. O modelo experimental utilizado no estudo foi, como ilustrado aqui, uma asa com extradorso plano e no modelo contém um insert de tamanho variável, que a gente pode formar tanto um ressalto quanto uma cavidade. A aquisição de dados foi feita utilizando uma sonda de anemometria fio quente, Hot Wire Anemometer HWA, para medir sinais de velocidade, e um tubo Preston para medir a pressão dinâmica superficial ali na parede. E essa pressão a gente consegue utilizar para identificar o ponto em que ocorre a transição para a turbulência. Com os sinais obtidos, utilizou-se o método de Welt para passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, obtendo assim a Power Spectral Density, ou PSD. Na primeira campanha experimental, ela foi realizada numa velocidade de 20 metros por segundo, que corresponde a um Reynolds delta estrela de 1500. Comparou-se o efeito de pares simétricos de ressaltos e cavidades, sendo eles 0,64, 1,29 e 3,22. Pode-se perceber que a transição já ocorre para pequenos ressaltos, e elas avançam upstream até o porte de fuga da rugosidade, que é onde ocorre a transição bypass, efeito que não se observa para as cavidades, que apresentam uma desestabilização menor, até ocorrer mais bruscamente o bypass no bordo de fuga da rugosidade. Isso pode ser observado melhor nos contornos de amplitude comparados com a solução teórica de Orr-Sommerfeld, comprovando o maior efeito estabilizador dos ressaltos sobre as cavidades. Para uma segunda campanha, em seguida, alterou-se a velocidade do túnel para analisar o efeito de Reynolds sobre dois pares simétricos de ressaltos e cavidades, 0,4 e 0,8. Pode-se perceber que o Reynolds ele apresenta um efeito não linear na desestabilização e que para cavidades pequenas, aparentemente, ocorre um ponto de cruzamento de inversão desse comportamento, no qual as cavidades elas se tornam mais desestabilizantes que os ressaltos. Em conclusão, a gente consegue fazer uma boa caracterização experimental do escoamento base no túnel a partir dos contornos feitos para um caso liso, que a gente utilizou para comparação. No geral, a gente consegue observar que os ressaltos são mais estabilizantes que as cavidades correspondentes para o mesmo H delta estrela, né? Pode ocorrer um ponto de inversão de comportamento para cavidades rasas, que é o que a gente observou naquele cruzamento ali na campanha que a gente analisou o Reynolds, e que a variação no Reynolds ela pode provocar um efeito desestabilizante não linear no escoamento. Essas aqui são as referências que eu utilizei, e é isso. Muito obrigado pela atenção.